Olá, queridos amigos da CBM, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palestra e hoje, complementando o mês das crianças, vamos falar de um tema muito importante, que é ensinar a caridade para as crianças. Mas por que devemos ensinar a caridade para as crianças? Quando nossos filhos são pequenos, eles são muito curiosos, costumam ser muito curiosos. E uma das perguntas que os pais mais têm medo que as crianças façam é: de onde vêm os bebês? De onde eu vim, mamãe? De onde eu vim, papai? Aquela pergunta que assusta qualquer pai e qualquer mãe. E, principalmente para as crianças pequenas, uma das respostas mais utilizadas hoje é: mamãe e papai se amam tanto que esse amor transbordou. Dele nasceu uma sementinha que foi plantada dentro da barriga da mamãe e essa sementinha é você, o nosso amor maior. E olha só que resposta bonita essa. É sem dúvidas uma resposta muito bacana, principalmente para os baixinhos, porque estamos falando do amor do pai e da mãe e do amor dos pais para os filhos. E o que mais queremos é ensinar os nossos filhos o amor. Esse amor que é incondicional, paciente, que se multiplica, que transborda, que tudo suporta. E a caridade, ela é o amor em sua mais pura essência. Ela é o amor em ação, o amor em movimento. E amar os nossos filhos é ensiná-los a amar também. E a caridade deve ser uma consequência desse ensinamento. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem você encontra em João, capítulo 14, versículo 6. E quando nós paramos para analisar essa passagem, essa máxima de Jesus, nós entendemos que para chegar ao reino dos céus, para adentrar no reino dos céus, é necessário seguir os passos de Jesus. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo, modelo e guia. E ele nos trouxe em suas ações diárias a prática da caridade. E nós só seremos dignos de entrar no reino dos céus no dia em que nossos corações, nossas atitudes e ações forem as mesmas que Jesus ensinou na prática aqui para nós. E toda mãe e todo pai que se preza, em seu íntimo, realmente deseja ver o seu filho prosperar. Que pai não quer ver o seu filho bem? Ele quer que seu filho seja bom, que ele tenha uma boa conduta perante a sociedade. E, principalmente, quer ver o seu filho ao lado de Deus, seguindo o caminho do bem. E, para isso, é necessário que os pais ensinem os filhos este caminho. E esse caminho, Kardec, ele nos ensinou, ele nos indicou quando disse: fora da caridade não há salvação. E aqui eu quero trazer um pouco para vocês de algumas características das crianças, porque elas têm características bem interessantes. Elas são espontâneas, sinceras, inocentes, práticas, amam de verdade, fazem amizade com facilidade, não guardam mágoas, não têm preconceito. Olha só, a criança, então, a maior característica dela na realidade seria a pureza de coração. E essa fase é muito importante para o desenvolvimento do espírito, que é a fase da infância. Ele é muito importante, eu vou explicar aqui para vocês. Trouxe aqui para vocês do livro O Consolador, pergunta 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Vamos ver a resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. O que isso quer dizer então? Nós já comentamos aqui em muitas outras palestras sobre a importância do estado de infância para o espírito encarnado. Porque nós sabemos que trazemos de outras vidas, de outras existências, uma bagagem grande.
E a cada existência é uma nova oportunidade de resgatar ações negativas que fizemos no passado e de desenvolver novas aptidões, como a paciência, a indulgência, entre muitas outras. E isso nós já falamos por aqui também em algumas outras palestras. Geralmente, nós encarnamos entre espíritos conhecidos, muitas vezes por conta da afeição, e outras vezes é por conta de algum ajuste que nós temos que fazer com alguma pessoa, é uma dívida do passado, e nós encarnamos para exercitarmos o amor e o perdão. E a infância, ela é importante principalmente porque oferece, através da fragilidade da criança, uma forma de desenvolver o amor entre os seres que muitas vezes não conseguiriam resolver esses assuntos inacabados se não fosse dessa maneira, se não fosse através da reencarnação entre mãe, pai e filhos. Então, olha só, a infância acaba sendo aí um estado de humildade, porque todo recomeço, né, requer essa virtude. O espírito nessa fase, ela está em posse então do melhor de si, da sua capacidade de amar, de se desenvolver, de se moldar, de aprender. E essa fase faz parte da função educativa da reencarnação. É como uma oportunidade, uma oportunidade de reconstruir a personalidade daquele espírito reencarnante. Daí a importância da educação que devemos dispensar às crianças. E não podemos esquecer também que durante a infância, até mais ou menos os 7 anos, a criança ela ainda possui um laço muito forte ainda com a espiritualidade, e ela está mais aberta para ser educada moralmente. E é nessa fase, então, que nós devemos ensinar o respeito, que nós devemos ensinar sobre o amor, inserir a base moral, que vai dar sustentação para essa criança, para o caráter dela. É nesse momento, então, que devemos introduzir aí o ensinamento da caridade. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, bem curtinho, mas que eu acho muito importante. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Pessoal, esse vídeo que eu acabei de passar para vocês, ele é um pouco pesado, mas ele traz dentro dele uma grande realidade no conteúdo, que é a responsabilidade de ser o exemplo. Os pais, ele tem um papel fundamental na formação do caráter das crianças, e o lar é a primeira escola, ou seja, os pais são os primeiros professores da vida. Por isso que se você quer que seu filho tenha uma boa conduta, não tem jeito, você tem que ter uma boa conduta também. E aí fica aquela pergunta, então como eu posso ensinar a caridade para os meus filhos de uma maneira assertiva? Sendo o exemplo. Como pai ou mãe, nossa figura será provavelmente o maior exemplo, o maior ponto de referência que o nosso filho vai ter na vida. Por isso, a partir do momento que você se torna pai, que você se torna mãe, é importante vigiar a sua conduta, vigiar as suas ações, para que você possa transmitir para o seu filho, né? Para que a gente possa transmitir então aí para essas crianças um bom exemplo. E quando se descobre uma gravidez ou que uma criança é designada para você, seja pela adoção ou seja por outros fatores,
tudo deve mudar na sua vida, porque educar uma criança representa uma grande responsabilidade, principalmente perante a sociedade. Então, ensinar a caridade para as crianças, na realidade, ela não é uma tarefa difícil. Difícil mesmo é fazer uma reforma íntima, é melhorar a nossa conduta, é melhorar as nossas ações, é nos melhorar para que aquela criança possa então aprender através de nós, através do exemplo, do legado que nós vamos deixar para ela. E hoje eu queria trazer para vocês também uma história que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 4. E a história é a seguinte: uma mulher e sua filha adolescente, vestidas de maneira simples, adentram a casa de uma mulher com muitos filhos, na qual o marido está doente. Ela vai de encontro a essa família para ajudá-los nesse momento difícil, a enfrentar esse momento difícil. Graças a ela, aquelas pobres crianças não passaram frio, não passaram fome, e sua mãe poderá encontrar forças para enfrentar o momento em que seu marido está ausente de uma maneira mais equilibrada. Saindo de lá, então, a mulher e sua filha vão até o hospital onde se encontra o pai, levando notícias ao marido doente sobre sua família e se essa se encontra bem. Ele então encontra consolo e força para seguir com o seu tratamento, sabendo que a sua família está bem e amparada. Por que tão singelo traje? Para não insultar com o seu orgulho, com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a benevolência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de seu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dê a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo nos ensinou. E quais são as lições, então, que nós podemos tirar dessa linda história, além das ações de caridade? Eu acho que, primeiramente, nós podemos citar aqui a humildade. Quando nós praticamos uma boa ação para alguém que nesse exato momento se encontra numa posição de mais dificuldade do que a nossa, nós devemos ser humildes, nós não devemos ostentar, não inferiorizar o nosso próximo. Porque assim, hoje estamos numa situação mais favorável, amanhã pode ser que sejamos nós aquele quem vai precisar da ajuda. Então, assim como a mãe se vestiu de uma forma simples, sem precisar expor em qual situação social ela se encontrava naquele momento, é assim que nós devemos agir, porque essa posição social não é relevante, ela não é interessante, e o que importa na realidade são as ações, a sua conduta, o que você pratica mesmo no dia a dia. Em segundo, nós podemos levantar a reflexão que os nossos filhos eles vão depender de nós financeiramente por algum tempo, né? por alguns anos. E não poderão, então, arcar com ações que envolvam dinheiro, sem a ajuda dos pais, é claro. E por melhor que seja a intenção daquela criança, ela ainda não vai estar ajudando realmente utilizando dinheiro ou algo que pertence ao pai ou à sua mãe. Mas existem inúmeras formas de ajudar, de contribuir, né? E uma delas é preparar um alimento, ajudar a carregar uma sacola pesada de alguém, ajudar a varrer a rua para alguma senhora, ou então apenas fazer a companhia a uma pessoa que esteja solitária, conversar com alguém, com um coleguinha, com um amiguinho da escola.
Há sempre o que fazer, gente, sempre vai ter alguma coisa para ser feito. E as crianças, elas podem ser incluídas nessas ações. Posso trazer um exemplo aqui até da própria pandemia que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Quantas pessoas não se disponibilizaram para ir aos mercados, às farmácias, buscar algo para idosos, para que eles não tivessem que sair de suas casas e se expor ao vírus? Quantas pessoas não fizeram isso? Olha que ação simples, mas que pode ajudar muito e que vem bem a calhar com o momento e com o nosso assunto também. Olha então que bacana. E eu acho que o mais importante de tudo é que os pais eles devem acompanhar os seus filhos nessas ações, devem praticar junto com eles e assim percorrer juntos essa jornada aí então que o Cristo nos deixou. E eu quero passar aqui para vocês só para dar um pequeno direcionamento, é claro, algumas dicas. Então, vamos começar com dicas para crianças pequenas, ensinando então crianças pequenas a fazer caridade, a se tornarem caridosas. Ajude a compreender que quando ela compartilha suas coisas, faz outras pessoas felizes. O papai do céu fica feliz, a mamãe e o papai também. Expresse sua satisfação e com sorrisos, elogios, toda vez que ela compartilhar algo com alguém. Ou seja, as crianças pequenas, elas têm um pouco de dificuldade em compartilhar. E isso é normal de uma criança. Eu acho que assim, o mais importante é você não pressioná-la, mas mostrar que aquela boa ação dela, que aquele pequeno ato traz alegria às pessoas. E assim, através desse bom sentimento que ela desperta, ela vai entender que é uma ação legal de ser feita. E assim ela vai assimilando aos poucos esse compartilhamento, como fazer esse compartilhamento. Explique que ela pode compartilhar a comida, seus lápis de cor, seus brinquedos e seus livros com a família e com os amiguinhos da escola. Então, olha só que legal ainda aqui falando sobre compartilhar. Envolva a criança na atividade de separar as roupas e sapatos que não servem mais. E explique que aquelas roupas serão enviadas para outras crianças que não as têm. Aproveite e faça no seu guarda-roupa também. Separe algumas peças de roupa, sapatos que você não precisa mais, junto com os seus filhos e fale: nós vamos doar estes itens para pessoas que nesse momento estão precisando. Na hora das refeições, incentive que ela compartilhe a sua refeição com o papai, com a mamãe ou algum dos irmãos. E quando preparar a merenda para a escola, sempre coloque algo a mais para que ela possa compartilhar com as outras crianças. Ou seja, esse ato de compartilhar ele é muito importante, porque faz também com que a criança, não só a criança, mas a gente também, deixe de se apegar às coisas materiais. Que a gente não tenha dificuldades em se desfazer das nossas coisas quando realmente for necessário. E aqui algumas dicas para ensinar crianças maiores e alguns adolescentes. Então, você pode organizar uma visita a um asilo. Se possível, converse sobre a possibilidade de levarem bolo ou um lanchinho e envolva seus filhos em todas as etapas da preparação. Olha só que legal, eles podem colocar a mão na massa. Além de tudo isso, pode ser uma atividade em família, que pode ser muito gostoso também. Então, é muito importante deixar que os pequenos e os maiores, os adolescentes participem de tudo isso. É uma ação legal e não precisa ser feito somente num asilo. Ele pode ser feito também para visita na casa da vovó, do vovô, visita à casa de algum amigo, de qualquer pessoa. Eu acho que o ato de colocar a criança para fazer algo, oferecer algo dela mesma, já é um ato bem bacana de se trabalhar. Se seu filho tem algum talento ou habilidade especial, incentive-o a compartilhar esse talento, ensinando outra pessoa, tocar algum instrumento, bordar ou mesmo dar aulas particulares de matemática. Ixi, essa última aí eu passei longe, hein? Mas não, gente, eu acho que aqui, não só para a criança também, para o adolescente, mas também é muito importante que a gente mostre isso.
Então, não vamos deixar no nosso dia a dia de ensiná-los também. Então, eu aprendi alguma coisa nova, alguma coisa que eu possa passar para o meu filho, sente com ele, transmita para ele, deixa que ele veja você transmitindo algum conhecimento para o seu marido, para a sua esposa, deixe que ele veja você compartilhando ideias, para que ele entenda que essa ação também é muito legal, que é muito importante e que ele pode fazer também. Organize um projeto para arrecadar agasalhos ou mantimentos que serão doados para uma instituição de caridade e envolva seu filho em todas as etapas do projeto, confecção dos cartazes, de folhetos, arrecadação e a melhor parte, a entrega do material arrecadado. Então faça isso, junte as crianças, né? Junte os adolescentes, faça essa arrecadação com outras pessoas, faça então aí uma corrente do bem e vão todos lá passar um dia gostoso em algum lugar, em alguma comunidade. Leve seus filhos também para brincar com aquelas crianças, para que ele não tenha nenhum tipo de preconceito, que ele não crie nenhum tipo de preconceito. Então, assim, veja aí em pequenas ações como a gente pode tirar ensinamentos legais e bacanas para passar para os nossos filhos. Se envolvam em uma comunidade, existem muitas oportunidades. Grupos de proteção aos animais, apoio às crianças com câncer, ajuda aos moradores de rua, contação de histórias em hospitais. Olha só que legal. As possibilidades de ajudarem então são ilimitadas. E, gente, a gente fala às vezes sobre contar histórias em hospitais, mas a gente não imagina o quanto isso faz a diferença, o quanto isso é muito importante para aquelas pessoas que estão passando aí por alguma doença, que tem algum problema realmente sério e que precisam aí, de repente, daqueles 5, 10 minutinhos para se distrair. Então, é uma atividade que qualquer criança pode fazer e que deixa qualquer pessoa muito feliz. E aí, pessoal, só para terminar aqui, existem então, como eu falei para vocês, diversas possibilidades, diversas formas de iniciar as crianças então no caminho da prática da caridade, no caminho do amor, né? E lembre-se que qualquer ação que você faça, que você for fazer, que ela seja para o outro, ela deve ser feita não só com amor, mas principalmente com humildade. A gente não pode esquecer isso. E eu espero que com essas pequenas dicas, com essas pequenas, ações aqui que eu passei para vocês, eu tenho conseguido deixar uma mensagem bacana e principal aqui, que não adianta você querer que o seu filho se torne um homem de bem, se você não for um. O importante é torne-se um e deixe que seu filho se torne através do seu exemplo. Então aqui, o exemplo, ele é o principal combustível para movimentar o amor. Seja então um veículo do amor e deixe que o Cristo conduza então você e as suas crianças pela estrada da caridade. Eu desejo então aí a todos vocês um feliz Dia das Crianças, um feliz mês das crianças, que esse mês leve, gostoso, feliz, alegre, colorido. E eu desejo uma semana maravilhosa, uma boa noite. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.